Poderia beber um coffee chamado café. Esse não é café da manhã, não. Café da tarde. A minha filha faz 2 anos hoje. Há 2 anos que meu apóstolo me deu a bênção da minha vida. Quarentona. Na altura eras uma quarentona, pá. Tinhas 40 anos. Hã? Cientificamente falando, com muito risco, né? Mas não houve risco nenhum. Quem tem Elias, tem tudo. Como é que é? Quando Elias fala, acabou, ninguém mais fala. Esse Jaime também. É Jaime que inventou isso, né? Arthur Constantino. Depois de uma jornada de donativo onde tudo começou, obrigado, Estênio, o povo da estalagem ficaram satisfeitos. Então, Arthur, como é que foi aí? Como é que foi aí os meus vizinhos? Ah, ficaram muito satisfeitos? Ó baixinho, baixinho invocado. Quando a minha voz soa no ar, todas as cargas caem, né? Ceferes, manda-me ainda aí os testemunhos depois da live. E o Dario, como é que é? Já bateu 16 milhões ou quê? E o vídeo do Arcanjo, o vídeo fenômeno. Essa semana o Facebook foi agraciado com muita live. E hoje mesmo não estava para fazer live. Já teria determinado que não viria só para aparecer amanhã. Mas de repente, quando terminei a oração, falei não. Me deitei, depois levantei e vim aqui. 15.1. Quer dizer que o crescimento é explosivo. E o outro, 11.5. É muito forte, pô. 15 milhões e 100 mil. 15 milhões e 100 mil. 15 milhões e 100. Não é 100 pessoas, 100 mil pessoas. É muita gente, só 100 mil naquele tempo. No YouTube, quando o vídeo alcançasse 100 mil, era um fenômeno. Naquela altura, o maior número parceiro era de 200 mil, ok? 200 mil visualizações. O povo do TikTok é um povo com muita fé. Eles tocam no mestre após a live. Muito forte. Isto é simplesmente maravilhoso. Muitas curas ontem quase que não deixavam desligar a live. Tinham sempre pessoas a subir. 500 mil? Não, naquele tempo não tinha de 500. Talvez agora só. Confirmem. 500? Aquilo era um fenômeno. Chegar a esse número. Acho que agora, né? Estou a falar antes que o vídeo, quando estava, depois que saí do monte. Muito gemido na live do quem? Do Facebook. Por teria achado que não tinha graça. Mas à noite não. Como diz aí o Mário Barjonas. À noite tem um algo, pá.
100 mil são duas cidades da Railda. Cada uma tem 50 mil, né? Ah, Railda. 15 milhões de visualizações é metade de Angola. Pá. Também está a dar frutos. Facebook. Muita visualização também, né? 806 mil visualizações. É um vídeo muito forte. Pá. Nunca teríamos alcançado esses números aí. Apesar de toda a guerra. E eles ocultam os números reais. Então sempre tivemos esses números. Eles nos bloquearam. Facebook nunca esteve nos planos do alto. Mas sim YouTube, TikTok. Ó terra, quando há vaga nas matas e florestas, o passaré do alegre a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo eu vejo o seu poder sem par. Vamos falar um pouco do Sermão da Montanha e as beatitudes. Esses termos também, beatitude. As bem-aventuranças. Não porque beatitudes. Como é que é? Não explicaram, mas sim complicaram. As bem-aventuranças. Você é um bem-aventurado ou você é um maldito? No livro de Malaquias diz assim: com maldição sois amaldiçoados. Diz também o Senhor a Abraão: eu vou abençoar os que abençoarem a tua semente, e vou amaldiçoar os que amaldiçoarem a tua semente. Por que que Deus prometeu amaldiçoar os que amaldiçoassem a semente de Abraão? Porque era uma semente bendita. E tu me perguntas, era ou é? Era e deixou de ser para depois voltar a ser. Hoje é uma família amaldiçoada que depois será recompensada, não porque farão alguma coisa, mas Deus se lembrará dos seus pais e das promessas que Ele lhes fez, então serão outra vez benditos. Quando é que eles foram amaldiçoados? Disseram várias maldições, como as próprias maldições da lei, mas a maior maldição de todas foi de Jesus de Nazaré. Vossa casa vai ficar-vos deserta. Vocês não vão me ver mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Veja só, quando alguém reconhecer que Jesus é o bendito do Pai e o adorar de todo o coração,
e o servi de todo o coração, segundo a sua palavra, este homem também se torna bendito. Bendito é o que veio em nome do Senhor. Olha só, eu abençoarei os que o abençoarem. Jesus é a fonte da bênção, é bendito do Pai. Então, reconhecer Jesus como o bendito do Pai, e crer nele de todo o coração, e seguir os seus passos, tem as suas bem-aventuranças. Então a pessoa se torna também um bendito. E quem o abençoar esta pessoa também é abençoado. Mas ai daquele que o amaldiçoar, também será amaldiçoado. É isso que Deus falou a Abraão. Abraão recebeu a promessa que os filhos dele possuiriam a porta dos seus inimigos e seria uma semente bendita na terra, que se multiplicariam em multidões, como as estrelas do céu, que não podem ser contadas, nem tampouco como a areia da praia do mar. E assim, todos que os abençoassem serão abençoados. Deus poderia abençoar aqueles que abençoassem os filhos de Abraão. Mas Deus iria castigar e amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem os filhos de Abraão. Um certo dia, o rei dos Moabitas alugou o adivinhador, o profeta, chamado Balaão. E disse: venha, amaldiçoa este povo, porquanto ele se multiplica no deserto. Tenho receio que eles tomem o meu território. Eles não têm pátria. É um povo sem pátria. E Moabe era primo de Israel, o filho de Ló, sobrinho de Abraão. Mas se esqueceu que aquele é primo dele, pois Moabe é um maldito, resultado do incesto que Ló fez com as suas filhas. Agora você veja, e chama um adivinho para amaldiçoar os filhos de Israel. O que Balaão falou a respeito dos filhos de Israel? O Senhor tem abençoado e eu não posso revogar isso. Saiba disso, Balaque. Quem amaldiçoar este povo vai ser amaldiçoado, mas quem os abençoar vai ser abençoado, viu? São as mesmas palavras que Deus falou a Abraão, agora ele fala a Balaão. Tu foste convidado pelo dinheiro, então alugado para vir amaldiçoar aquilo que eu tenho abençoado. Como alguém pode amaldiçoar o que eu abençoei? E como alguém pode abençoar o que eu amaldiçoei? É o inverso. Se fores amaldiçoado por Deus, ninguém vai te abençoar. Toda tentativa de te abençoar é só maldição. E aquele que tentar fazê-lo fica maldito também. Por isso diz a palavra do Senhor: a porta que o Senhor abrir, ninguém poderá fechá-la. E a porta que o Senhor fechar, também ninguém poderá abri-la. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e eu abençoarei os que te abençoarem. Deitou-se, encurvou-se como leão e como leoa. Quem poderia os amaldiçoar? Deitou-se, encurvou-se como leoa e como leão. Pois maldito é quem os amaldiçoar e bendito é quem os abençoar. Então eu vejo uma geração de malditos. E quando um homem se torna maldito diante do Senhor,
O homem se torna maldito diante do Senhor quando ele, este homem, anda na contramão segundo a vontade, ou então na contramão da vontade de Deus. O que é isso, andar na contramão da vontade de Deus? Fazer a vontade do mundo, que é contrária à vontade de Deus. Fazer a tua vontade, que é contrária à vontade de Deus. Então, quem faz isso está em pecado. E quem está em pecado está amaldiçoado. Entenderam? Não precisa Deus te amaldiçoar diretamente, como fez com o irmão de Abel, com Caim. Caim foi amaldiçoado e também seria amaldiçoado quem matasse Caim. Não, tu já és maldito quando você está em rebelião com Deus. Deus deu os seus estatutos, as suas regras, para que os seres humanos pudessem andar nelas. Como disse o apóstolo Paulo, que Deus preparou boas obras para que nós, os humanos, pudéssemos andar nelas. E essas boas obras é a sua palavra. Essa é a justiça de Deus, a sua palavra. Então, ao andar na palavra de Deus, você se torna um bendito, um abençoado por Deus. Ao andar na contramão da palavra de Deus, você se torna um maldito, um amaldiçoado de Deus. E todos que vierem para te abençoarem, é em vão. Não tem bênção nenhuma aí. Mas todos que vierem te amaldiçoar, a maldição pega. Outro dia, alguém me perguntou, o que significa isso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam na carne, mas sim no Espírito. Eu falei, sim, essa condenação não é somente o inferno, também ou são as maldições. Quer dizer que aquele que anda no Espírito e não na carne, nenhuma maldição lhe pega, essa condenação. Nem as maldições presentes, nem as maldições futuras. E vocês conhecem as maldições futuras, que é a condenação do inferno. E as maldições atuais são os sofrimentos que as pessoas vão vivendo agora por causa dos seus pecados. Se vier um Balaão te amaldiçoar, um macumbeiro, um Charles Bois-Poitiers, um não sei quem, um grande marabu, te lançar pragas, porque você é um maldito, eles vão pegar. Mas se você for um bendito do céu, do alto, do Pai Celestial, nenhuma maldição pega. Por isso Paulo disse, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois eles não andam na carne. Os que estão em Cristo Jesus andam no Espírito, não na carne. Mas eu vejo uma geração de idiotas que pensam que estão em Cristo Jesus andando na carne. E por isso os feitiços, as talas, as maldições, as doenças, as misérias, a desgraça e tudo e a morte lhe seguem. Mesmo dizendo que andam em Cristo Jesus. Não. O nascido do Espírito é Espírito. E o nascido da carne, cara. O nascido da carne vive e anda na carne. E o nascido do Espírito anda e vive no Espírito. Ok? Então não há nenhuma condenação. Todos os marabus da terra podem se reunir para te amaldiçoarem, para lançarem pragas contra ti, assim como o périto em pragas, chamado Balaão, não prosperou, não conseguiu não abrir a boca para mandar maldição contra ele. Não que se ele abrisse a boca pegaria. Se ele abrisse essa boca, ele próprio poderia morrer. Iria ser maldito. Iria se amaldiçoar a si mesmo. Porque ele prometeu, eu vou amaldiçoar aqueles que estão amaldiçoando. Por isso Balaão foi vivo.
Ele viu, não, eles são benditos, como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Se Deus abençoou, como eu não posso revogar? Che, estás maluco, ô Balaque? Eu vou amaldiçoar aquilo que Deus... Che, fica lá com teu dinheiro. Não, vou aumentar mais. Disse, vou te dar um conselho, Balaque. Preste atenção. Quem amaldiçoar esse povo fica maldito. Mas quem os abençoar, ele fica abençoado. Porque é um povo bendito do Pai, de Deus. É um povo abençoado, é um povo que Deus tem como sua propriedade peculiar. Deus tem ela como menina dos seus olhos. Deus a tem como sua plantação, como sua horta, como seu... tudo que você pode imaginar. E que os olhos de Deus velam sobre essa congregação, sobre esse povo. Nenhum dano vai suceder a esse povo. Esquece isso. Vais morrer, Balaque. Te aconselho, não tentas. Ouviu? O mesmo conselho. Quem se lembra? De Gamaliel. Gamaliel deu o mesmo conselho de Balaão a Balaque. Gamaliel disse, che, vocês estão malucos, vocês querem perseguir essa igreja? Vocês vão morrer. Sabe o que é perseguir a igreja do Deus vivo? Falava isso o Gamaliel. No meio, fazia parte do grupo, mais ou menos do birô político, do parlamento, do partido, do comitê, sei lá, do núcleo duro, do sinédrio, do senado. Fazia parte daquele grupo. Os outros enjoados. Vamos terminar o cristianismo. Vamos acabar com esta seta que veio lá da Galileia. Matamos o líder deles e eles ressurgiram dos escombros. Se até o líder lhe matamos, quanto mais eles. Vamos acabar com eles. Gamaliel lhes disse, cuidado o que vocês querem fazer. Olha muito bem. Se esta igreja é de Deus, persegui-la seria o vosso fim. Entenderam o que se passa em Angola e no mundo? Quando o Bento XVI veio aqui, esse conselho que ele deu. O Bento XVI veio até Angola e ele falou, tem uma igreja escondida no quintal. Persegui-la é apressar a morte e ajudá-lo a aparecer. É melhor vocês terem cuidado com esse homem. Cautelas. Não lhe respondam, não lhe persigam, não tentem, senão todos vocês vão morrer e ele vai sair do deserto mais rápido. Então, ataquem-no no anonimato. Finge que vocês não sabem da sua existência. Quando ele vos provocar, tapam os vossos ouvidos, tipo que vocês não ouviram. Engolem mesmo os sapos. Né? Podem engolir os sapos, passem vergonha diante do povo, fingem que estão a lhe desprezar. E esse conselho de Gamaliel que veio da Roma teria sido ouvido por esse sistema desse país. Só estou a tirar um exemplo. Assim falou Balaão. Não brinques, ó Balaque. Estás morto. Assim disse Gamaliel aos seus comparsas. Não tentem perseguir essa obra. Se for de Deus, estarias lutando contra Deus. Bom, ouvistes, ó pentecostais? Eu vou falar de vocês até vocês morrerem. Escuta muito bem. Lembre-se que eu vos falei há 3 anos e meio. E se estou a falar a verdade, isso sou mesmo de Deus. Já imaginaram o perigo que vocês estão a correr ao me chamarem nomes, ao me atacarem, a me atirarem pedras? E se for verdade? Então vocês também digam a mesma coisa. E se nós formos verdadeiros? Eu fui não somente humilde, sincero e sério em reconhecer
as duas opções, oposições. Eu disse, se vocês forem verdadeiros, eu estou a me levantar com a verdade. E quem se levantou contra a verdade não vai ficar impune. E eu disse, então eu vou morrer. Porque eu estou a perseguir a igreja do Deus vivo. Eu estou a chamar a igreja viva de sinagoga de Satanás. Eu estou a chamar o vosso reverendo, o grande homem de Deus, de falso profeta. Então eu vou morrer. E se eu estiver a falar a verdade, e vocês são os falsos, e eu sou verdadeiro, e vocês me chamam de falso, então se preparem que vocês também vão perecer. Eu deixei isso em aberto. Não, pelo menos vocês já reconheceram quem é o verdadeiro. Não, já! Vocês já reconheceram. O vosso povo já está a despertar. Já sabe quem é o verdadeiro. Vocês ficaram em silêncio. E o falso que vocês falaram que é o falso, continuam a falar. Como é que o verdadeiro se calou? Quem é que ficou com medo? É aquele que se calou. E quais são os danos que eu sofri depois disso? Nenhum. E quais são os danos que vocês sofreram? Irreparáveis. Ok? Estão a entender? Eu vos avisei. Eu até perguntei, no meio de vocês não tem homens sábios, como houveram em Israel? Não tem um sábio como Gamaliel para vos aconselhar? Ou o recado do Papa da Roma não chegou até vocês? Não, vocês foram enjoados. E vocês chocaram com o fogo. Vocês entraram na fornalha. Vocês vieram enfrentar o fogo. Vocês tocaram nas meninas dos olhos de Deus. Vocês chocaram com a rocha. Aleluia. Ou aqueles que chocarem contra a rocha vão ficar despedaçados. E aqueles que a rocha lhes cair vão ficar em pó. Olha como vocês estão a ficar despedaçados. Vosso reino ficou dividido em ilhas. Guerra entre vocês. Todos vocês doentes. Depressão com vocês. Sabe por quê? Porque vocês chocaram com a verdade. Vocês enfrentaram a verdade. Se eu, quando vos enfrentei, vocês fossem verdadeiros, eu já estaria perdido. O regime já poderia me assassinar. Quando me envenenaram, eu iria morrer. Não seria ajudado em tempo oportuno. Eu fui envenenado, mas não morri. Alugaram homens altamente perigosos, assassinos, para me matarem. Não conseguiram me matar. E agora? E agora? Então, a palavra de Deus é verdade. Nenhuma praga chegará na sua tenda. Nenhum mal vai te suceder. E eu darei ordem aos meus anjos para te guardarem, para que o teu pé não venha tropeçar em pedra alguma. Pois o Senhor é o teu broquel, é o teu escudo, é a tua rocha, é a tua fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor meu Deus é comigo. Ele me guia e com a sua vara, me faz assentar na mesa com os meus inimigos. Oh, saibam disso. Entenderam? Estão a compreender? Essa é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é para os filhos de Deus. É esse pão que Jesus falou. Não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. Tomar essa palavra como sua, sendo cachorro, não funciona. A maldição vai vir mesmo. Por isso existe a vã esperança das pessoas que acreditam em Deus, mas não conhecem a Deus. E se não lhe conhecem, não lhe amam. E se não lhe amam, não guardam a sua palavra. E se não guardam a sua palavra, estão na contramão. E se estão na contramão, são pecadores. Então, eles têm vã esperança. Vão acreditar num Deus que protege, um Deus que lhes assegura, um Deus que lhes guarda. Mas, porém, eles são malditos. E com maldição, são os amaldiçoados. E quando vier a maldição, pega. Porque maldição só pega quando houver uma causa. Como está escrito, maldição sem causa não entra, não chega. Qual é a causa? A causa é o pecado. Tu não tens a proteção.
os muros estão caídos, de Jerusalém. Então o inimigo entra. Mas quando nós temos os muros sobre nós, que é a cobertura, a proteção pelo sangue de Jesus, temos o Espírito do Senhor na nossa alma ou no nosso espírito, temos a palavra de Deus guardada nos nossos corações, temos a palavra de Deus nos nossos pés como lâmpadas para iluminar os nossos caminhos, Temos a palavra de Deus como cinto para cingir os nossos lombos. Temos o Espírito Santo como candeia que está acesa. E assim para podermos andar de dia e não de noite. Temos a fé que nasceu em nós por causa da palavra de Deus. O escudo da fé para podermos apagar os dardos inflamados do maligno. Temos a couraça da justiça. Justificados pela fé para andarmos na justiça. Temos o capacete da salvação, porque fomos salvos um dia pela graça de Deus quando nós cremos e nos arrependemos de todo o coração e Ele nos justificou e nos libertou do pecado no lugar em que nós éramos condenados e nos tornamos livres filhos de Deus. Então Ele colocou um capacete da salvação sobre as nossas cabeças. E temos nos nossos pés os sapatos, sim, fomos calçados para a preparação da pregação do Evangelho, para irmos testemunhar as boas novas a todo mundo. E temos a palavra de Deus sobre a nossa boca, que assim diz o Senhor, a espada do Espírito sobre nós. Quem vai parar esse homem? Quem? Tem a cobertura, tem a couraça, tem a proteção, tem a espada, ele se defende e ele ataca. Assim diz o Senhor. Está escrito. Ouviram? Mas agora, tem falsos filhos de Deus. São malditos e as maldições estão entrando. As talas. Olha, pastores apanhar tala. Reverendos apanhar tala. Padres apanhar tala. Madres apanhar tala. A pisar feitiço e a perna inflama. Uns estão a lhes amputar nos hospitais. Mas pregaram um Deus de proteção, pregaram cobertura, pregaram sangue, pregaram um Deus que salva, pregaram um Deus poderoso. Por que esse Deus poderoso não pode lhes defender? Porque não os conhece. Mas nós mostramos na terra, nós mostramos as evidências, aleluia, da palavra de Deus sobre nós. Nós mostramos que a palavra de Deus não mudou. Nós mostramos que Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, para todo sempre. Nós mostramos que todas as suas promessas são verdade. Que a sua palavra ainda é verdade e continuará a ser verdade. Como disse Paulo, que a palavra de Deus é eficaz e opera com eficácia, eficazmente. Ou então é poderosa. Experimentamos esse poder. Experimentamos esse poder da palavra de Deus, porque não mudou. As pessoas é que mudaram, que andam na contramão e querem que a palavra de Deus seja eficaz para eles. Não é possível. Só será eficaz para aqueles que amam essa palavra, que guardaram essa palavra. Como está escrito, guardei a sua palavra no meu coração, Deus, para não pecar contra ti. Estão a entender? Ou seus pecadores religiosos? Está a pensar que é só invocar o nome do Senhor? Está a pensar que é só falar o nome do Senhor? Está a pensar que é só citar, sei lá, pregar, ir na igreja, ter uma Bíblia? Está a pensar que é só isso? O cristianismo deve ser vivido. Viver intensamente Cristo. Isto é o cristianismo. Aleluia. Carregar a cruz e seguir os passos de Emanuel todos os dias, levando sobre si o teu vitupério, sofrendo o resto das aflições de Cristo no teu corpo, e ainda assim firme em direção, aleluia, Golgota, Golgota, Golgota. Oh, e se com ele vocês sofrerem, com ele vocês vão reinar. E se vocês morrerem com ele vocês vão ressuscitar. Aleluia, vão viver. Aliás, já morremos, ressuscitamos com ele, nós que o amamos. Já não estamos mortos. Nós estamos na tumba da morte. Com ele, morremos com ele, ressuscitamos. E a vida que nos resta na carne, vivemos na fé do Filho de Deus. Por isso já estamos crucificados com ele. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Magnífico seja o rei que venceu. Solta as ânsias da morte, não puderam reter o rei. E a vitória do rei é a nossa vitória. Como está escrito, e eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram suas vidas até a morte. E vocês vêm com vossas mentiras. E vocês ainda querem chamar o que é verdade de mentira. Continuem a chamar isso de mentira. Continuem. Depois tu vais ver o teu fim. Como você vai terminar na dibinda, na desgraça, na perturbação. Pois ele disse, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Mas, porém, eu vou abençoar os que te abençoarem. Porque você é bendito do Pai. Porque tu és meu. Eu te chamei. Israel, meu filho. Quando era menino, eu amei. Do Egito, chamei a meu filho. Aleluia. Ouviu? Quando Israel era menino, eu amei. E diz o profeta, o povo que escapou da espada, achou graça no deserto. Entenderam? Mas agora, brincadeiras de Deus com Deus, paga-se muito caro. Porque aqueles que querem brincar de Deus, está escrito, Paulo diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba, ou zombadores de Deus, ou blasfemadores, ou brincalhões do Evangelho. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. É horrendo cair nas mãos dele. Por isso, nós devemos mostrar o Deus vivo, o ressurreto, aquele que está entronizado entre os querubins, aquele que habita no meio do louvor do seu povo, aquele que reina, não aquele que está pendurado no madeiro. O verdadeiro Jesus que ressuscitou no terceiro dia e que está sentado no trono. É esse que nós devemos vos mostrar, com poder, com eficiência na sua palavra. E assim ele está a mostrar que ele não mudou, que ele continua a ser o mesmo. E a terra tem que se calar, como está escrito, bramiu o leão, quem não vai temer? Aquietai-vos, sabei que o Senhor é Deus, e tudo tem que se aquietar. Glórias ao Filho de Deus, aleluia. Tudo tem que se aquietar, tudo tem que ficar em silêncio, porque aquele que é de cima é sobre todos, e todos debaixo devem se sujeitar àquele que veio em nome do Senhor, para que vocês não pereçam, como está escrito. Sim, é melhor vocês beijarem os pés do Filho, para que ele não se ire e se inflame na sua ira e pereçais no caminho. Ouviu? E o filho está irado. A ira dele é manifesta na terra. E se houver as desgraças que a terra está a passar, isso é a ira, glória a Jesus Cristo do céu. O céu está a trovejar, pois seus pecados chegaram até o limite. E Deus respondeu com sua espada. Ó espada, ergue-te. E a espada está a ferir. Pois eu vi, e o segundo céu se abriu. Eu vi, e um cavalo vermelho se levantou. E eu vi, e o seu cavaleiro marchou na terra. E lhe foi dada uma arma grande, uma espada bem aguda. E lhe deram ordem para matar, aleluia. Glória a Jesus, e dar poder, lhe foi dado poder para que os homens se matassem entre eles e que a paz fosse tirada na terra. Ouvistes? Em plenas eleições de 2022, eu vi um líder muito famoso e poderoso de Angola, da oposição, que seria morto pelo regime. Eu vi. Não falei o nome. Eu disse um muito poderoso e famoso. Em plenas eleições. E o filho dele foi ter comigo. E ele queria que eu lhe explicasse por que o pai dele é muito odiado. Esperava bajulações. Aleluia! Ok? Isso é a espada. É o poder que foi derramado na terra para que eles se matem uns aos outros. É a paz que foi tirada na terra. Eu vi uma direção que vai ser dizimada de uma força muito poderosa. Eu vi as nações endemoniadas, a guerra, um contra o outro. O que é que vocês esperam? São os vossos pecados, pá. E eu estou a clamar de noite e dia e vocês não querem dar crédito. Ainda por cima, se vocês ficassem somente em silêncio, vocês escapariam de muita coisa. Mas sois incitados pelo inimigo para blasfemarem. Não fales nem bem nem mal a Jacó. Aquieta-te. Tu não és obrigado a acreditar. Mas é de ti se você blasfemares. Tu não és obrigado a acreditar. Então fique em silêncio. Não abra tua boca para falar à toa.
Não imita aqueles que já estão assinalados para a morte. Há uns que já foram empurrados para morrer. E já morreram. É só questão de dias. Eles são importantes, são necessários nesta caminhada, ok? Eles são os chamados, glória a Deus, os Saulos da vida, que vão participar na preparação de Davi, o ungido do Senhor. Eles são semelhantes como os Nabucodonosor que vão ser usados, mesmo não sendo de Deus, mesmo sendo feiticeiro. Não o caso de Nabucodonosor que veio punir Israel por causa dos seus pecados, mas falamos de Saul, os Saulos da vida que foram levantados para perseguir Davi, para que Davi fosse preparado para ser o rei com o coração segundo o coração de Deus. Ouviste? Tem sempre um inimigo que o próprio Deus permite que se levante contra ti. Mas aquele que Deus levantar para perseguir na preparação do seu servo, vai depois ser visitado, como Saul foi visitado, ou então Nabucodonosor foi visitado. Deus vai visitar a iniquidade dos pais até os filhos da terceira, quarta geração daqueles que o aborrecerem. Não brinquem. Por isso você está a ver, sempre tem um que ainda está a fazer barulho e não se pergunta, mas com esse tamanho poder, por que as pessoas falam e ainda estão de pé? Sim, é mister que isso acontece. Tem que ter sempre alguém para tirar as pedras, porque estamos numa caminhada. Muito comprido o teu caminho. Então é preciso que haja adversários, é preciso que haja opositores para que a gente continue a marchar firme. Então isto porventura não é aquilo que Paulo chama o resto das aflições de Cristo no nosso corpo? Tem que sofrer, tem que carregar a cruz, tem que gemer, tem que passar vitupérios. Um certo dia perguntei, Pai, por que eu passo isso tudo? E o Senhor me respondeu, me disse assim, importa que padece muito e seja rejeitado pelos príncipes e seja aviltado. Aviltado, rejeitado, padecido. Parece que é assim, né? Aviltado, rejeitado, e padecer. Pronto, termo certo esse. Importa que ele seja aviltado, seja rejeitado e padeça muito. Quer dizer que é mister que isto aconteça. E eu me contentei naquele dia. Depois de tanto sofrimento, eu tive que perguntar por que eu estava a sofrer tanto, por que tanta perseguição, por que tanto ódio, por que tantas necessidades, por que tantas rejeições, por que tudo isso, tantas aflições. E ele me respondeu que assim como foi com o Filho de Deus, assim será com todos aqueles que quiserem, aleluia, andar com Deus piamente. Pois Paulo disse, todos aqueles que quiserem andar piamente com Jesus vão sofrer perseguição. Pois o caminho da verdade nos últimos dias seria blasfemado e muitos apostatariam na fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e também à doutrina de demônios. E esses aqui são os inimigos do Evangelho, são os inimigos da verdade. E eles quererão nessa caminhada para apagarem com a verdade. Mas quem pode acabar com a verdade? Então são incitados por Deus para que sejam nossos inimigos na caminhada. Nós vamos levantar as pedras que estão nos a tirar para edificarmos os castelos, aleluia, que nos levam à eternidade. Oh, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, Deus além de ti. É mister que haja adversários. Tem que existir essas palavras. Essas pessoas que vão lançar palavra, essas pessoas que vão falar mal de nós. Por isso, uma das boas, das beatitudes, das boas-aventuranças, diz assim, olha o que diz a Bíblia. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ouviram? Por causa de Jesus, não é por causa dos teus pecados. E esse por causa de Jesus, não é por causa de você pregar o Evangelho somente. Sim, se é por causa do Evangelho que você vive, se aplica isso a ti. Mas se você for perseguido por causa do Evangelho que você não vive, não se aplique a você. Se você for perseguido por causa de Jesus que você não ama, não se aplica a você. Veja só, por exemplo, muitos cristãos a serem executados na Nigéria. Esse conflito é antigo. Talvez aumente de intensidade.
As notícias que vêm da Nigéria são ruins. Então a Nigéria está dividida em alas, ou então em religiões. O norte é muçulmano e o sul é cristianismo. Mas mesmo no norte e no sul, quer dizer que ambas as religiões têm as suas ramificações. A proeminência no norte são os muçulmanos. A proeminência no sul são os cristãos. Mas também no norte tem cristãos, também no sul tem muçulmanos. Você sabe que os cristãos, eles não executam pessoas. Já existiram cristãos que fizeram isso. Mas os cristãos não matam em nome da fé. Estou a falar matar por causa da fé. Ok? Agora, os muçulmanos, eles matam por causa da sua fé. E vocês conhecem essa teoria. Tem aldeias que foram dizimadas, escolas, crianças dizimadas pelos muçulmanos, porque aquela aldeia, aquela cidade, aquele bairro é dos cristãos. E agora, eles estão a morrer em nome de Deus. Não, preste atenção. Eles estão a morrer por serem chamados pelo nome do Senhor. Eles vão para o céu porque eles mataram por causa de serem crentes? Não. Eles não conhecem a Deus. Eles nunca nasceram de novo. E como tu provas que eles não nasceram? São pecadores. Vivem o pecado naturalmente. Então o cristianismo é como se fosse uma forma somente de viver na carne, segundo os ensinamentos que lhes foi dado pelos seus pais, seus mestres. Eles todos caídos, mas continuam com seus cultos, continuam a fazer os cultos divinos que não chegam a Deus, a adoração que não chega a Deus, continuam a fazer tudo. Então o cristianismo virou são rituais. Ao matá-los em nome de Deus, isso não lhes garante o céu. Então, as bem-aventuranças não se aplicam a esse povo. Pois o mesmo Paulo disse, eu poderia entregar o meu corpo para ser queimado no fogo por causa da fé, por causa da palavra, por causa da minha fé. Mas se eu não tivesse a piedade verdadeira, isto para nada me aproveitaria. Ou então, os crentes que estão a ser ensinados a doar as suas riquezas para terem riquezas, essa doutrina aí, que veio da América, não que a Bíblia não fala, a Bíblia ensina, dai e ser-vos-á dado. Mas tudo isso são recomendações para os filhos de Deus. Ok? Depois vai vir um idiota aí, mas está escrito, sim, está escrito. Isso é pão. Toda promessa é pão. E o pão é para os filhos, não é para os cachorros. Agora vocês dão o pão aos cachorros. Jesus disse, não se pode entregar as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. E assim, frustração por frustração. E os cães, os porcos, se levantam quando vocês lhes entregarem as vossas pérolas contra vocês. Ok? Os cães vão profanar as coisas santas. Os porcos vão colocar o ouro, a prata, nas fezes. E não somente vão fazer isso, vão vos atacar. Veja só. E o mesmo Paulo disse que eu poderia entregar toda a minha riqueza, a minha fazenda, ao serviço dos pobres. Se eu não tivesse piedade, isto não me daria nenhum lucro, nenhuma recompensa. Como assim alguém vendeu tudo, o rico vendeu tudo, foi lá dar aos pobres, distribuiu, deu não sei aonde, hein? E ficou pobre por causa da sua fé. Mas ainda assim, se não tiver piedade, para nada aproveitou. Entenderam? Então, esses cristãos da Nigéria e outros países, os cristãos da China, que são perseguidos, uns estão nas cadeias, são mortos. E nada lhes aproveita. São religiosos, pô. Infelizmente. Estão a ser executados, estão a descer no inferno. Não, você não entendeu, afinal. Alguém lhe crucificaram, lhe mataram por causa da sua fé, lhe queimaram na estaca, mas ainda assim os demônios levaram ele no inferno. E ele vai perguntar aos demônios, como é que eu estou no inferno se me mataram por causa de Jesus? E os demônios vão te responder, esse Jesus que você odiava,
Acha que você vai para o céu? Não, eu sempre lhe amei. Sabes que amar a Jesus? Ninguém te falou essa verdade. Nós não deixamos que vocês conhecessem essa verdade. Quem ama Jesus guarda a palavra de Jesus. Vocês nunca guardaram a palavra de Jesus e vocês dizem que amam a Jesus só com a boca. Os que amam a Jesus com a boca são inquilinos do inferno. Ama-se com o coração e não com a boca. Entenderam? E agora? Por isso, os filhos de Deus serão sempre perseguidos, maltratados, vituperados, aviltados e vão padecer. E a palavra de Jesus ensinou que sereis bem-aventurados se vos acontecer essas coisas. Se por causa da palavra, por causa do meu nome, vocês forem perseguidos, quais? Vocês que me amam. Ok? Vocês que amam a minha palavra. São os amados do meu Pai. Quando vos perseguirem por causa da mesma palavra que vocês amam, então vocês sois bem-aventurados, porque o reino dos céus é vosso. Em outras palavras, suportem somente as perseguições, porque vocês têm um reino que é do céu e não aqui da terra. Melhor do que todos os reinos. Ok? Se vocês, por causa da palavra, por causa do nome de Jesus, sofrerem injúrias, ouviu? Injuriados, mal falados, como eu tenho sido injuriado por vários pecadores, hein? Difamado. Uns dizem que eu fiz pacto com o diabo e a minha consciência é bem tranquila. Uns dizem que eu fiz pacto com Satanás e a minha consciência não me condena. Então, quem poderia intentar acusação contra o ungido, o escolhido de Deus? Quem poderia condená-lo? Se antes é Jesus que morreu na cruz por eles. Então, eu sou bem-aventurado, porque eles falam o que eu não sou. E a mesma palavra que me faz com que eles me falem essas coisas, eu amo essa palavra. Não, presta atenção. Tem uma origem, tem uma fonte, tem uma essência. A mesma palavra que me faz com que as pessoas me odeiam, me perseguem, me injuriam, me chamem nomes, mentindo, dizem coisas contra mim, que não é verdade, mas mentira. Eu amo essa palavra. Mas se as pessoas me perseguissem, as pessoas me injuriassem, as pessoas mentindo dissessem coisas contra mim, por causa da palavra que eu não amo, para nada me aproveitaria. Mas porque é verdade, eu amo essa palavra, e por amar essa palavra, eu estou a receber o troco do mundo, não do céu. O troco do mundo, porque o mundo vai amar aquilo que é de Deus. E o que é de Deus odeia o mundo, não os homens do mundo, mas o sistema, o pecado. Mas eles odeiam a justiça e os justos. Nós não odiamos os injustos. Nós odiamos a injustiça. Mas eles odeiam as duas coisas. Odeiam-nos a nós que praticamos a justiça e a própria justiça, que é a palavra de Deus. Mas como também a palavra de Deus diz que os inimigos do homem são os da sua casa, então os maiores inimigos de nós que amamos a Jesus são aqueles que dizem ser de Jesus. Que não são. E mentem. São hipócritas. Esses são os que mais nos odeiam. Então, eles nos odeiam porque eles estão a defender algum interesse. E esse interesse é material. Porquanto a verdade começa a triunfar. Assim como foi com Emanuel. E a sua fama crescia. E chegava até nas cidades circunvizinhas de Israel. Ou fora das fronteiras. Quanto mais a fama de Jesus crescia, mais os seus inimigos estavam preocupados com a fama de Jesus. Mais os seus inimigos projetavam o que deviam fazer a Jesus. Mais os inimigos se levantavam. Por quê? A resposta está aí. Este homem está a operar muitos milagres. Se nós deixarmos ele assim, todo o povo vai crer nele. Ouviram? E vão vir os romanos e vão nos tirar o nosso lugar. Ouvi? Não sabeis vós que convém que alguém morra para que a nação não pereça?
Eles falaram no sentido da carne, mas estavam a falar, afinal de contas, como o sumo sacerdote estava a profetizar. Estavam a defender os seus interesses, que era o seu lugar. Hã? Eles tinham medo dos romanos lhes tirarem o lugar que eles tinham. Eles tinham medo que os romanos vissem, não, vocês não têm povo, o vosso inimigo tem mais povo, então vá, nós vamos reconhecer ele como o representante desse povo no tocante à religião. Temeram isso. E a história se repete. Por isso, os que mais me perseguem não são muçulmanos. Muçulmanos até, eles fingem que não me conhecem, nem pronunciam, nem juízo blasfêmia contra mim. Nem vão atrás dos presidentes hoje do regime para fechar a igreja dele. Ele tem que morrer. Não. São os que pregam o evangelho. Os líderes, os príncipes, os chamados reverendos, aqueles gordos aí, aqueles barrigudos feiticeiros, são esses que vão dançando, hein? Mostrando as danças da filha da Herodia nos palácios, convencendo o palácio para me perseguir. Mas eu respondi, desta vez a minha cabeça não vai valer a dança de uma prostituta, filha de uma prostituta. Aleluia! Digo amém. Então, se eu amo a verdade, os sofrimentos que vierem, quer perseguições, quer injúrias, quer calúnias, até necessidades, as aflições que vierem por causa desta verdade, são bem-aventuradas. E eu também sou bem-aventurado. Porque o grande é meu galardão no céu. Veja o que Jesus estava a falar. Que os galardões nos céus vão ser determinados pelo nível do sofrimento que a pessoa passou na terra. Mas sofrimento amando a verdade, não sofrimento religioso. É? Se você pregar hoje o evangelho na Arábia Saudita, vai ser apedrejado. Mas você, ao morrer, vai para o inferno na mesma. Porque você é um emocionado, um aventureiro, que foste pregar um Cristo que você não conhece. E vão te matar e os demônios vão te levar no inferno. E no inferno você vai perguntar, como é que eu estou aqui se por causa da pregação me mataram? Já falei, volto a falar. Os demônios vão te falar, você odiava o que você pregava. E quem odeia o que fala, esse é nosso servo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Mesmo operando milagres, Jesus está dizendo, nunca vos conheci. É uma coisa estranha, né? Em teu nome, nunca vos conheci. Como assim? Se foi em teu nome que nós profetizamos, se foi em teu nome que nós operamos milagres, se foi em teu nome que nós expulsamos demônios, se nós nos assentamos para comer e beber em teu nome, como assim nunca nos conheceste? Sim. Por causa de praticarem iniquidade, vocês foram meus desconhecidos, porque vocês também não me conheciam. Eu só conheço os que me conhecem. Eu amo os que me amam. Serei achado pelos que me buscam, os que me buscam de todo o coração. Oh, aleluia. Entenderam? Agora vocês se levantam para dizerem todo o mal contra mim, com injúrias. Vocês estão a mentir, porque eu não fiz pacto com o diabo. E sabe quais são as consequências de vocês mentirem e amaldiçoarem aquilo que Deus abençoou? Sabe o que é atirar pedras ao bendito do céu? Sabe o que é mentir contra o ungido de Deus? Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis meus profetas. Por causa deles, Deus puniu nações, amaldiçoou povos, nações, trouxe fomes, guerras, pestilências, por causa dos ungidos do Senhor que eles tentaram tocar. Não brinque! Ou apóstolos da corrupção, que se transfiguram em apóstolos da justiça, assim como o vosso Pai. O vosso fim é conforme as vossas obras.
Mas tu que me ouves, corra para a cidade do refúgio. Esconda-te. Arrependa-te. Aleluia. Deixa eles falarem mentiras. E nós estamos a marchar. São cachorros que estão a ladrar. Os primeiros que começaram a ladrar desapareceram da cena. Outros cachorros, eu falava em alguém. Eu disse, Satanás não tem nenhuma preocupação, nem problema, nem dificuldade de achar um pecador para lhe usar. Esse é o mundo dos pecadores. Ouviu? Por isso, matar os feiticeiros e pensar que os feiticeiros vão acabar na terra é um erro. Se você acaba com todos os feiticeiros, no dia seguinte o diabo vai dobrar aquele número que você matou. Se você acaba com os gatunos, no dia seguinte, não é assim que acontece. Quantos gatunos já foram assassinados nesse país? Quantos meninos no Sambizango morreram? Quantos? Eles se esqueceram que a causa é espiritual. Sempre tem um para ser usado. Sempre tem, se você mata 10, ele levanta 100 bandidos. Ouviram? Mas se nós cortarmos a árvore pela raiz, a árvore nunca mais vai germinar. Entenderam? Então, deixa eles falarem. Se eles estão a falar a verdade, então nós vamos perecer. Mas se nós estamos a falar a verdade, eles vão perecer. Está consumado. Se nós estamos a falar a verdade, então os que estão a nos caluniar, a nos injuriar, a nos perseguirem, a falarem todo mal contra nós, falando que o nosso nome é mau, nós vamos nos alegrar, não vamos ficar tristes não. Porque grande é o nosso galardão no céu, pois assim também os falsos profetas perseguiram os profetas de Deus no passado. Disse Jesus, mas o sangue, aleluia, de cada um dos profetas que foi morto, o sofrimento de cada um dos profetas que passaram na terra, vai ser requerido a esta geração, desde o profeta Zacarias, que eles mataram, dizia Jesus a Israel, desde o sangue de Zacarias que vocês, aliás, desde o sangue da Abel até Zacarias, que vocês mataram lá entre o altar e o alpendre, vai ser requerido a essa geração. Ouviu? Zacarias, filho de Baraquias, lhe cortaram a cabeça dentro do santuário. É incrível como os israelitas tenham se tornado tão ruins, tão pecadores. Sacrificaram Zacarias, filho de Baraquias, o profeta. Lhe cortaram a cabeça entre o santuário e o altar de bronze. E Jesus veio e disse, o sangue de Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês cortaram a cabeça lá no santuário, no alpendre, vai ser requerido a essa geração. E Jesus ainda continua dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos e vocês não quiseram. Vossa casa vai ficar-vos deserta e não me vereis mais até que venha o tempo em que vocês reconheçam. Bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Hoje Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados são os cristãos religiosos. A igreja evangélica caída. Essa é Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Eu vim para vos socorrer, ó igreja caída. Eu vim para vos libertar do cativeiro e vocês mataram as pedras. Então vocês são Jerusalém. A única diferença é que vocês vão continuar a me ouvir e a me ver até vocês perecerem. Mas que a vossa casa também vai ficar-vos deserta e vão continuar a me ver e a me suportar. Desde o monte que eu falo que vocês vão me suportar. Lembra-se quando eu vos falei, vocês vão me suportar. Vocês andavam a pensar que era brincadeira, né? Eu vos falei, vocês vão ter que me suportar. Matar, não conseguem me matar.
Me calar não é possível. Deus abençoe Angola. Amém. Tá ligado? Alguém está doente entre vocês? Eis aqui o presbítero da igreja. E ele não vai orar. Ele vai mandar uma palavra. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Eu vou mandar a minha palavra. Isso escandaliza os meus inimigos, né? Olha para mim. Quando eu falo, eu vou enviar a minha palavra. E a minha palavra vai vos curar. Todos escandalizados. Como assim mandar a palavra dele? E eu respondo. Se a minha palavra não tem poder, ninguém vai ser curado. Mas se tem, vai. E acontece. Oh, mas como então se ele falou, vou mandar a minha palavra e as pessoas receberam e ficaram curados? Sim. Aí onde está o grande problema. Vocês deveriam parar e pensar, como assim? Vou lhes escandalizar outra vez. Eu vou enviar a minha palavra e a minha palavra vai vos curar. Eloi, Adonai, chama. Coloque a mão no lugar da enfermidade, todos vocês. Coloque a mão no lugar da enfermidade. Vão sumir agora. Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Ele. Agora a palavra vai vos curar esse. Eu envio a minha palavra. E a minha palavra vos cura agora. É agora. Senão pela minha palavra. Senão pela minha palavra. Senão pela minha palavra. Senão pela minha palavra. Recebam cura agora. In the name of Jesus. Oh, nome de Jesus. Recebe, reçoa. Senão pela minha palavra. Eu envio a minha palavra. E a minha palavra remove agora todas as enfermidades, as dores, porque assim está escrito. E ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os curou. Eu envio a minha palavra vos cura agora de todas as mazelas, enfermidades, e você que está a interceder por alguém que não está aqui, a mesma palavra que cura agora os que estão a me ouvir é a mesma que cura os intercedidos de vocês. Ó palavra, ergue-te, ó espada, vai curar todos que estão doentes, senão pela minha palavra. Recebam! Respiram fundo. Procure as dores agora. Oh, aleluia. Uma nuvem de testemunhas. Vão chover agora aí. Vão chover. É chuva. Glória a Deus. E todos eram curados. E todos são curados. Pois aquele que me entregou o poder da cura, ele me disse, vai curar o povo. A terra está espantada, né? Os meus inimigos só mandam bué de boca. Não têm poder. E pensaram que poderiam apagar o poder que há em mim. A porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechá-la. Ouviu, Pentecas? Vocês pensaram que poderiam acabar comigo? Eu tenho as chaves, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu recebi do alto, são fontes inesgotáveis, portas abertas, a árvore onde cair, aí onde ele caiu, aí ele vai ficar. Eu tenho autoridade. Quem tem, tem. Oh, aleluia. Já era. Manda o teu testemunho. Faz teste aí. Você que não levantava, pode fazer teste. Levanta-te. Você que não sentia o cheiro, vai. Você que estava com hemorragia, fluxo, não sei o quê. Você que estava com o lado paralisado, faz teste. Mexe o braço. Com a dor do braço, dor do pé, da barriga, do estômago. Viu você que falou que estava com dor do estômago? Faz teste aí. Faz alguma coisa. Mexe aí. Prisão de ventre. Já era. Glórias e glórias. Eu disse, senão pela minha palavra. E a minha palavra vos curou. Viu? Ó terra. E eles bem escandalizados. E nós estamos a marchar. E os cachorros a ladrar. O povo que clamou, toca-me Jesus.
E eles tocaram em Jesus. E de Jesus saiu virtude que os curou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora procura as dores. Elias triunfou. E todos foram curados. O tempo está cumprido. Já chegou o fim de semana. Já era quinta-feira. Amanhã é o último dia, teremos a saidinha. Glórias a Jesus Cristo, aleluia. Pedro, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E os falsos profetas estão lá em silêncio só a acompanhar isso. Esperavam que isso ia acabar. Tem um falso profeta que tinha dito que a minha glória foi-se embora. A glória do apóstolo Marcelino se foi. E o povo está lhe a abandonar. E eu lhe convidei para ir contar ao povo que me abandonou. Os pastores estão lhe a abandonar. Está convidado a ir contar. Só os servos. É uma igreja grande. E o número aumentou. E os meus inimigos estavam a esperar a minha queda. E nós estamos sempre a subir. Sempre a subir. E agora estão a dizer que fez pacto. Continua a falar que é pacto enquanto eu estou a subir. Eu já tenho a África nas minhas mãos. Milhões e milhões de africanos estão prostrados diante do meu evangelho. Eles também colocaram a mão. Pensa que não colocaram. Colocaram. Os tais que falam mal de mim. Eles sabem que Deus é um Deus compassivo e tardio em ir e grande beneficência. Quando eu falei, põe a mão no lugar do enfermeiro, ele também meteu. Guerra na guerra. E a unção aumentou, Tiagão. A África está de joelho. Nossa praia não é no Rio Kwanza, agora é nos 3 oceanos. Estamos a pescar nos oceanos, no Pacífico, no Índico e no Atlântico. Estamos a pescar no Atlântico e no Índico e no Pacífico. Os 3 mares foram tomados. Luzia Conceição, não tens nada disso que você está a falar. Receba, tu já estás curada. Já recebeste o que estás a pedir. Povo da terra. Colheita dos Camões é terrível. Mas logo nos encontramos naquela grande colheita africana, onde os africanos estão a gritar, Man of God, Man of God, às 21 horas, voltaremos aqui, Man of God, praise Lord, thank you Jesus, thank you, God bless, God bless, né, Adelaide? Muitos têm inveja do meu ministério, né? Meu ministério é do céu. Qualquer ministério que tentar vir competir com o meu vai ser engolido. Aquele que é de cima é sobre todos. Eu estou a vir do céu, você da terra, vai vir fazer competição comigo. A lista então é muito grande. Pai do Senhor, Pai, ontem quando o Pai soprou, a manifestação parou na hora. Os tropas foram na lavra pedir comida. É muito... foram na lavra. Havia uma manifestação aí, porque roubaram a comida dos tropas. Eu assoprei. Eu falei, para com isso. Tropa não manifesta. Tropa tem arma, vai manifestar, vai matar. Pararam, foram na lavra buscar comida. Jesus. Puto Cláudio. Foram nas lavras. Isso me dá graça. Mas é quem que comeu embora a comida dos tropas, pá? Essa aí não presta. Comeu toda. As tropas se manifestaram. E eu assoprei. Pararam. Todos foram nas lavras. Estavam com fome. Só que estão muito longe, pá. Senão eles davam de comer, pá.
Se você me pedisse, eu acabava com a fome. Eles ficariam repletos com o meu sopro. Nesse momento estão tão quietos, né? Já comeram? Querem que eu vos dou de comer, espiritualmente falando. Fome vai sumir, até amanhã ninguém vai desejar comer. Estômago cheio. Fala aí, avisa eles. Se estão nas casernas aí a comerem ar, me avisa só aí. Ok, diz a eles que eu vou trazer comida agora nos seus estômagos. Eu vou assoprar, quem tem fome vai sentir-se repleto. Na tarde, à noite, não vai sentir fome, não vai sentir nem desejo de comer. Se vocês irem comer, se houver comida, é só prazer. Até a esta hora, dou 24 horas repletos. 1, 2, 3. Receba. E muitos vão sentir cheiro de comida agora. Vão sentir estômagos repletos. Quem está a miar aí, quem está a gemer aí, vai se levantar forças renovadas. Uns vão sentir cheiro de fumbo, macaiabo, como lá naquela terra, macaiabo, pondó, feijão, óleo de palma. Muitos vão sentir cheiro de carne seca, de grelhado, hein? De momba de jinguba, momba de dendê. Oh, recebam! Em nome de Jesus. Se alguém também tem fome aqui na live, por falta de comida, receba também você. Receba a comida. Receba. Sinta o cheiro da comida espiritual que o céu está colocando no teu estômago. Glory to God. Alguém vai sentir cheiro de quê? Da sardinha. Da boa sardinada. Johnny, sardinada portuguesa. Uns vão sentir cheiro de quê? Hein? Como é que é? De bife de panela. Bife de panela. Até que estão a jejuar, vão ficar repletos. Oh, recebam. Alguém vai sentir cheiro de comida. Alguém está sentindo cheiro da comida. Aleluia. Alguém está sentindo cheiro de fumbo, de feijão, de macaiabo de funs, de arroz com frango, de peixe grelhado. Alguém está a comer agora no espírito. Glória a Deus nas alturas. Manda o teu testemunho. Oh, Mampela. Oh, rapaz. Avisa aí. Procura aí testemunho. E na live também. Esse é o poder do alto. Os que estavam com fome. E já todos repletos. Quem estava com o estômago vazio e sente repleto. Aleluia. Mestre, é incrível, a fome passou. Gaspar Monrolo. Mas quem? Eu fiz isso numa unidade inteira. Aquela unidade vão desfrutar. Eles roubaram a comida, eles comeram. Pai, é incrível. O Soba está aqui na unidade. Veio com a carne de caça. Os meus colegas estão sem palavra. Ouviram o pai falar da comida muito forte, pai. Apareceu o Soba, trouxe comida. Isso é muito forte. E eles ouviram. É muito forte, o rapaz. É? Não consigo decifrar a comida, mas só senti cheiro de comida. Francisca Nzau. Viu? Os sobas famintos. Eu disse, vou vos dar de comer. Só que vocês estão longe. Vou vos dar o espiritual. Mas o céu reagiu. O soba foi lhes acompanhar comer carne de caça. Cláudio, se mostrar ao soba o vídeo agora, vais acabar com ele. É melhor não lhe mostrar. Vai continuar vivo, dá o quê? Se ele me ver agora aí, vai para desenteria, diarreia com ele, vai ficar com respiração afogada, vocês vão lhe levar e vai no hospital. Quando o mundo cai ao meu redor. Estão acompanhando comigo? O Soba também?
Seus braços me seguram. Os teus colegas, quando o mundo cai ao meu redor, eis a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, eis a esperança pra mim. Aleluia. Ah, o soba não. É, soba aí! Ias lhe fatigar, oh, rapaz. Nenhum dog consegue ver assim o meu rosto. Assim ao vivo. Pai, o meu comandante estava a falar com o Soba. O mesmo Soba lhe disse que eu não sinto. Como é que é? Não sinto bem quando estou ao lado desse teu tropa. Ouviram? O Soba falou ao comandante: eu não sinto bem quando estou ao lado desse teu tropa. Por causa do Mata Bruxo. Tens o meu cabelo, né? Ô, Mata Bruxo. Muito forte, pá. Tá a fugir o Elias, o Soba. Maria. Ah, estás com o cabelo e o Mata Bruxo. Não me sinto bem ficar ao lado desse teu tropa. Ouviu? São palavras do Soba. Soba não se sente bem ao lado do Cláudio. Cláudio tem o monopólio do poder, pá. As marcas de Elias. O comandante veio a me agradecer pela carne de caça. Disse, graças a teu pai, hoje vamos jantar. É muito forte, né? Isto é simplesmente maravilhoso. E eu já estou a determinar também, a comida não vai faltar agora aí. Em nome de Jesus Cristo. De todas as partes vai vir comida para os militares aí. Recebam! Ou até estranhos. Se aparecer estranho a vos trazer comida, recebem só, tá? Elias é que está a mandar. Hoje entrei em uma loja e perguntaram-me se eu estava acompanhada por alguém. E eu, assustado, olhei para trás e só depois é que me recordei e disse: Elias já está na sua terra. Margarida! Era quem? É um Mamadou, né? Ou indiano? Meu sobrinho contou-me que tem uns colegas já avançados em idade na empresa onde ele trabalha que saúdam muito o meu sobrinho, mas desde que começou a usar o mata-bruxo, nunca mais saudaram como antes e praticamente passam ao lado dele. E Vânia, quando o homem ordena, até o Didi obedece. Ah, foi na loja dos chineses. Simplesmente maravilhoso, Margarida. O poder aumentou. Estás acompanhado com alguém? Tu já sabes com quem estás acompanhada. Oh, aleluia. Vocês estão embora bons, o mundo está só abandonado, as ovelhas sem pastores. Seus donos matam sem piedade. Chamadas as ovelhas de matança. Esse direito também pertence a eles, mas eles não querem vir para reconhecer que Elias já está na sua terra. Ainda continuam a acreditar nas mentiras dos seus mestres corruptos. Minha live está a terminar ao fim. Está consumado.